emocionante, foi incrível, desde o início até o fim, um nível elevado. Esse evento foi sensacional. A gente sai daqui com uma sensação de aprendizado, de vontade e engajamento para fazer mais coisas pela frente. Espero que tenha mais oportunidades. Esse episódio aqui é para você que quer ganhar aumento, mas a gente não vai dar os 5 passos de sucesso, enfim, não vai ter receita pronta. Por que não tem receita pronta? Porque para você ganhar aumento, você precisa investir na sua marca pessoal, você precisa investir naquilo que as pessoas percebem de você. E para fazer isso, a gente tem um especialista que vai te ensinar como construir essa identidade, como se diferenciar no mercado de trabalho e onde quer que você esteja. A gente convidou o Beto Carvalho, ele é especialista em marketing, vendas e inspiração de pessoas. Ele foi executivo com mais de 25 anos de experiência e hoje ele é palestrante e autor do livro Diferencie-se. É aquela regra básica, todo dia, fogãozinho, água e chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Aprender mais, conhecimento é o saber. Habilidade é o treino, é o saber fazer. E a atitude é o querer fazer. Esse aqui é o último episódio, então, da série que a gente gravou no Open House do Quinto Dia Útil, que foi um evento super especial, presencial aqui em Indaiatuba, onde a gente abriu as portas do podcast para receber a galera aqui no auditório e gravar episódios inéditos para vocês. O Open House também, você precisa saber que ele é patrocinado pela Pila e pela Split C. Então, clica no link da descrição, também a gente vai deixar aqui embaixo para você conhecer esses 2 fornecedores incríveis. E a gente gravou isso onde? É claro que você sabe que é no auditório da Unimax, que é a nossa parceira que cedeu esse espaço maravilhoso aqui. E se você quer saber como que você investe na sua carreira, quais cursos você pode agora se programar para fazer, enfim, conhecer todo o portfólio aí da Unimax, clica no link da descrição, porque aqui o seu futuro é na prática. Beto Carvalho, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil podcast da Carreira Mira. Eu que agradeço o carinho de estar aqui. Olha, antes de mais nada, deixa eu conversar para vocês. Aproxima aqui, ó. Estou meio longe? Então tá. Excepcional esse podcast de vocês. Já fui a alguns e este com plateia e uma plateia animada. Não só animada, problema como sou integrada. Eu. Tô ligado, mano. Parabéns a vocês. Olha, me dá um prazer muito grande estar aqui. Confesso, Emerson, que não imaginava como seria e saio daqui vivamente feliz em estar presente com vocês. Parabéns, vida longa ao nosso Quinto Dia Útil, que em breve eu já vou dar vocês vão estar em canal fechado, é verdade, mas para todo o Brasil. Já falei com o pessoal lá, já está muito interessado em querer botar vocês no canal Market, que é um canal na Claro Net, um canal na Vivo. Então nós vamos levar talvez vocês lá para que tenham um programa por semana para todo o Brasil pelo canal fechado. Que é isso, hein? Agora é a minha vez de pedir um aumento. Ô, Emerson. Espero ele perguntar primeiro, porque desse jeito foi muito assim, eu não sei como reagir. Mas vamos lá, vamos conversar então. Bora. Bora lá, bem leve, né? Eu achei muito legal o esquema, o estilo, bacana demais e é isso que eu quero, essa coisa suave, solta, então, contando um pouco dessas questões que eu acho que são muito interessantes, de como a gente buscar na nossa vida a diferenciação pessoal e isso vai nos levar à valorização profissional. Meninas, fiquem super à vontade. Vocês sabem que vocês estão numa conversa, então não peçam permissão. Simplesmente cheguem chegando. Obrigadão. E perguntem o que vocês quiserem, tá bom? Pô, Beto, esse negócio do Grêmio aí, cara? Porque o pessoal do... Porque o pessoal colorado aqui já ficou meio assim, pô, não sei, porque tem uma divisão muito grande, né? Como é isso na tua terra, cara? Eu fiquei durante 10 anos de diretor de marketing do Grêmio. Deixou de gostar de futebol por causa disso? Não.
Não, nada contra o Grêmio. Nada, nada. Eu tenho uma história de vida que tem o Grêmio também na história, mas tem o marketing, não é, que é muito da minha vida, desde que eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi abandonar uma atividade a qual eu tinha feito 5 anos de carreira não, estudado, e com 22 anos de idade eu abandonei. Mas que história é essa? Como é que foi? É o seguinte, eu posso contar um pouquinho da minha história? Claro, não, eu comecei com o Grêmio para dar uma quebra, mas não, fica à também vontade. não, mas eu vou trazer, porque o Grêmio também entra depois, né? Pelo marketing. Sim. E essa história que eu vou hoje aqui contar, eu estou falando aqui para vocês, mas me dá uma vontade de falar. Não, pode falar para cá, fica à vontade. Fica à vontade. É o palestrante que gosta de estar olhando sempre. Mas eu estou olhando aqui, vocês me veem aqui, eu acho que tá legal. A minha câmera, aquela lá, quando eu olhar ali, é como se eu estivesse olhando para vocês. Né? Muito bem. Nada como falar com um profissional. Esse livro aqui, que é um livro que eu lancei no final do ano passado. Deixa eu segurar ele mostrando. E agora aqui, vira aqui. ali para lá. Olha lá. Chamado Diferencie-se. Ele tem a origem um pouco na minha vida, na minha luta de superar algo que foi muito trágico para mim. Eu vou contar rapidamente para que vocês possam entender. Eu tinha 5 anos de idade, morava no Sul, morei fora, depois voltei para cá. Eu morava no Sul e chegava em casa no carro do meu pai. Era um dia de julho, muito frio. Você sabe que lá no Sul faz muito frio essa época do ano. Eu chegava em casa, o pai botou o carro na garagem e foi abrir o portão da garagem. E naquela época, eu tinha 5 anos, nós éramos tipicamente uma família de classe média. E, portanto, nós não tínhamos o controle remoto. E o meu pai, então, eu estava no banco de trás, lembro bem aquele Fuca verde água, e o pai bicou o carro na garagem e deixou o carro ligado, farol aceso, e foi abrir o portão da garagem. E, enquanto ele abre o portão, o carro ligado, farol aceso, entra dentro do carro um cara que eu nunca mais vou esquecer. Um gorro de lã, uma manta no pescoço, um hálito de cachaça sem limão. Esse cara entra dentro do carro, ele bate a porta, ele dá marcha ré e ele arranca o carro comigo dentro. E eu com 5 anos de idade, 5 para 6, garoto, menino, indefeso, talvez tenha sido o primeiro caso de sequestro relâmpago no Rio Grande do Sul. Eu não pus a história, eu não trago a história para contar a história do meu sequestro. Graças a Deus, eu estou aqui são e salvo, até para poder contar a história a vocês. Mas eu a pus no livro, e eu trouxe, e eu comento muito sobre ela, porque dela ficou algo que marcou para sempre a minha vida. Eu fiquei extremamente gago. Gago de não conseguir falar. Gago de chutar a parede, como se diz. Você sabe o que é um garoto gago na escola? Gisele não sabe. Mas imagina. Alejandra. Não sabe, Alejandra? Mas posso imaginar. Ou tento imaginar. Fernandinha e Emerson é uma loucura. Bullying, apelidos, freio de mão, batedeira, barco a vapor por causa do pop, pop, pop. Era uma coisa que me marcava muito. E nessa fase da vida da gente é muito forte quando a gente sente esse bullying, né?
Eu me lembro que lá pelos 12 anos tinha um colega muito marrento na minha escola que dizia: Beto, qual é o teu nome todo? Sacanagem pura, porque Carlos Alberto Carvalho tem um KK sequencial impossível de não trancar. E aquilo ia me machucando, porque K para gago é um horror. Para quem é gago, é um horror. É um encontro fonético absurdamente difícil, né? E aquilo ia me machucando, machucando. Eu não entendia por que comigo aquilo. A gente sempre acha que é com os outros que as coisas ruins acontecem, é conosco que a gente sempre acha que as coisas estão acontecendo, e eu não entendia por que comigo. Eu gostava de falar, um menino até então comunicativo, mas aquilo foi levando aquilo comigo. Lá pelos 15 anos, a primeira namorada, que eu era gago, mas eu era bem bonitinho na época. Quando eu ligava para a casa do pai dela para falar com ela, e o pai ou a mãe atendiam o telefone, por um infortúnio fonético, o nome dela era Kátia. Eu não conseguia falar, eu tinha que chamar a minha mãe, o meu pai, para chamá-la. Imagina vocês, um menino numa formação de personalidade, com 15 anos, não conseguir dizer o nome da namoradinha, a primeira namorada. A vida foi levando, e aí veio, então, o momento da decisão aos 17 anos, que era o vestibular. O que fazer? Ciências humanas, que eu gostava de gente, ou fazer ciências exatas, que eu imaginava não precisar falar muito? E eu levei essa dúvida até o final. E na hora de fazer o vestibular, o medo venceu a esperança, e eu fui fraco, sim, e acabei fazendo engenharia civil. E fiz engenharia. E passei em engenharia. E me formei em engenharia com 22 anos. Festa, pai, mãe, amigos, pais, aquela coisa toda. E no outro dia, quando eu me dei conta que eu deveria ser engenheiro sem ter a menor vocação, porque eu me dei conta que eu não tinha nascido para viver na singularidade dos números, e sim para conviver na pluralidade das pessoas. Foi aí que eu tomei uma decisão e surgiu o meu renascimento. Aos 22 anos, eu deixei a engenharia, abandonei a engenharia e fui fazer algo que eu achei que tinha tudo a ver comigo. Fui ser vendedor. Meu pai e minha mãe também riram quando eu disse que eu ia ser vendedor. Não pelo ato de ser vendedor, muito pelo contrário, mas pelo ato de ser gago. Mas pai e mãe são pessoas maravilhosas na nossa vida, me deram força e eu segui. E com 22 anos tinha uma vaga de vendedor, novas contas na Xerox. Xerox, oh, que beleza. Mas depois eu pego. Está desligado? Está bem. Aí. Xerox, obrigado, querido. Xerox do Brasil, eu peguei uma vaga de vendedor, novas contas. É aquele que tem que bater de porta em porta para vender máquina para quem não tem máquina Xerox. E eu, com 22 anos, engenheiro gago, acabei decidindo ser vendedor, novas contas. E eu começava a minha vida durante muito tempo assim. Chegava de manhã, novas contas, é aquele cara que não sabe onde vai. Ele tem que ir aonde o cara não tem máquina Xerox. Então eu tenho que vender máquina para quem nunca viu uma Xerox, na época, inclusive. Aí eu pegava aquele guia de telefone, porque não tinha Google, tinha vida sem Google, pessoal, e era legal. Eu escolhia, no mapa da minha área, as empresas para visitar, e durante muito tempo, a primeira visita que eu fazia, eu escolhia a dedo, era num açougue. Às 8h30 da manhã eu ia vender máquina Xerox em açougue. Vocês sabem quantas máquinas Xerox eu vendia em açougue? Nenhuma. Mas era óbvio que eu não ia vender. Se hoje vender, imagina há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Mas eu usava aquele açougue como laboratório.
Eu treinava muito. Experimentava falas, gestos, olhares, pausas. E lá pelas 10 eu já estava cansado de gaguejar, mas verbalmente treinado para visitar empresas, escolas. E assim eu fiz muito tempo com açougue, farmácia. Né? Cadê o meu conterrâneo gaúcho? Está aí, não? Não, está ali. Farmácia. E eu comecei a entender que eu poderia ser um vendedor e que eu não era pior do que ninguém. Eu só era gago. E mais do que isso, eu era diferente. E eu comecei a ver que a minha diferença, se bem desenvolvida, bem trabalhada, poderia gerar uma diferenciação, que é quando você gera valor à sua diferença. Eu fui fazer teatro. Mas tu quer ser ator? Não. Eu fui fazer teatro para usar a linguagem do meu corpo, porque num processo de comunicação, e isso vale para todos nós aqui, num processo de comunicação, o que você retém, 7% é o que você diz. 93% é o como e o porquê você diz. Portanto, toda essa linguagem não verbal, ela tem uma força de impulsionar a sua comunicação verbal. E eu acabei criando para mim um personagem. O personagem que sou eu, com a minha índole, os meus valores, mas um personagem que fala como eu gostaria de falar. Eu vi que o meu cérebro é e continua gago. Mas a minha alma não. E ao invés de querer falar com a voz da corda vocal, eu resolvi falar com a voz da alma. E assim, aos 22 anos, surgiu um novo Beto. Um Beto que seguiu a sua vocação. E em nível profissional, eu vou dizer uma coisa a vocês. A vocação é a essência. O brilho no olho é a consequência. Briguem e lutem pela sua vocação. Conheça-se mais, ame-se mais, estude mais e, sobretudo, sejam felizes. Porque no fim da vida é a nossa felicidade, a felicidade de cada um de vocês, a diferença que vai fazer a diferença. Obrigado, pessoal. Agradeço o carinho de vocês aí. Muito legal. Obrigado mesmo. Cara, vamos lá, né? 5 anos, que trauma, cara. Mas passou. Mas ele passou... você já assistiu o Discurso do Rei? O pai da rainha? Sim, lógico. O pai da rainha teve uma... O filme é trabalhar em cima de um... Né, de fonoaudiólogo trabalhando em cima dele. Mas ali é uma questão assim, Emerson, deixa eu te dizer. Pô, eu fiz muito fonoaudiologia e sou fã da fonoaudiologia. Uhum. Mas tem uma maneira única de tu driblar a gagueira. Eu sou gago até hoje. Se eu quiser falar com a voz do meu cérebro, eu vou gaguejar. Se eu deixar a alma falar, a alma flui. É meio uma figura de linguagem, mas para mostrar o seguinte: você precisa sentir o que você fala. Uhum. Discurso do Rei, as técnicas eram técnicas estritamente técnicas. Uhum. De fonoaudiologia corretas. Por exemplo, respiração. Respiração é fundamental. Quem respira bem, fala bem. Voz. Usar voz é fundamental. Saber usar voz. Tudo bem. Ritmo. Sim. Ajuda muito. Mas o grande segredo é você sentir o que você fala. Não falar apenas por falar. Uhum. Falar porque tem um propósito naquilo que você está fazendo. Eu estou vindo aqui hoje para participar de vocês de um podcast sobre RH.
Eu tenho feito muito texto sobre desenvolvimento humano. Me sigam na minha rede social, Beto Carvalho _ no Instagram, no LinkedIn também está lá, no TikTok também, enfim, estou em vários. Mas o Instagram toda semana, e no LinkedIn também eu ponho muita coisa, mas no Instagram eu ponho toda semana vídeos que eu faço sobre marketing, sobre vendas, mas de um tempo para cá, muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre valorização profissional, sobre ser a sua melhor versão. E é isso que nós temos que buscar. A gente vive num mundo tão competitivo, Fernanda, Emerson, que é o seguinte: a gente busca ser melhor do que os outros. E antes de ser melhor do que os outros, eu tenho que ter a minha melhor versão. Eu tenho dado muita palestra, se vocês têm as empresas que querem contratar, pode me contratar, seria legal, para falar um pouquinho de como buscar essa sua melhor versão. Quando você consegue ser o melhor de você, é a chance que você tem de ser ótimo. Eu digo até, botei aqui, nós temos que buscar uma autogestão emocional que é base da nossa melhor versão. Através de 4 autos. O autoconhecimento, que é olhar para dentro de si e saber o que eu tenho de saliente. Não se preocupa saber se você é bom ou é ruim, se isso aí é uma coisa ruim, uma coisa boa. Primeiro, veja o que é saliente em você. Depois tu passa para a autocrítica, que é saber separar joio do trigo, o que eu sou bom. Ali você investe. Peter Drucker, papa da administração, tinha uma frase que ele dizia assim: o ser humano gasta muito mais tempo, envolvimento, e eu diria até dinheiro, para ir do mau desempenho à mediocridade, do que ir do bom desempenho à excelência. Olha que frase. E é verdade, a gente perde tempo tentando fazer melhor coisas que nós não somos bons, que nós não temos dom, que nós não temos vocação, e a gente não gosta. E o máximo que a gente consegue é ser médio. E sendo médio, olhando para a câmera e pedindo desculpas, ser médio é uma merda. Ninguém vai fazer a diferença sendo médio. Porém, se você der atenção para aquilo que você é bom, e todos nós temos dons, talento todos temos, naquilo que brilha o seu olho, naquilo que te faz levantar de manhã com aquela energia, se você der atenção naquilo ali, estudar mais, conhecer mais, treinar mais, você tem chance de ser ótimo. E sendo ótimo, você pode fazer a diferença. Então, a autocrítica passa por isso. O terceiro auto é a autoestima. Cara, a autoestima é quase tão importante quanto saúde. A falta dela te deixa doente. E a presença te cura a doença. O Oscar Wilde tinha uma frase que eu adoro: amar a si mesmo é o começo de um romance por toda a vida. Caramba! A gente precisa gostar de si para poder gostar do outro. Para eu entregar o meu melhor, atenção, carinho, amor ao outro, eu também tenho que gostar de mim. E o quarto ponto é o seguinte: se você tem autoconhecimento, autocrítica e autoestima, você tem chance de ser o quê? Ótimo, sim, mas você fica com autoconfiança. E autoconfiança, quando a gente tem, vocês aí sabem, sai da frente que é tudo conosco. Então, esses 4 autos na gestão emocional é fundamental para a gente começar a descobrir a nossa melhor versão. Temos perguntas. Ó, o Luiz perguntou assim: como que você percebeu que a voz da alma curava a gagueira? Teve algum aha moment? Boa pergunta. Primeiro, essa frase que eu fiz é uma frase figura de linguagem, né? Obviamente, mas é para mostrar que a gente, falando com sentimento e sentindo o que a gente faz, a gente consegue fazer isso. Eu descobri isso fazendo teatro, quer dizer, fazendo curso de teatro. Só que eu não conseguia botar em prática isso, fui botando ao redor do tempo, assim, passado o tempo. Vocês pegam uma coisa, por exemplo, um cantor gago,
quando canta, não gagueja. Já viram? Vários cantores muito bons. Um ator gago, quando está em cena, não gagueja. Vários atores. Alguns muito conhecidos e brilhantes. Por que isso? Porque ele já sabe o que ele vai falar? É verdade, um pouco disso. Porque quando ele canta ele tem ritmo? É verdade. Mas simplesmente porque ele sente o que ele fala. Simplesmente porque ele joga a voz que vem de dentro. Isso é uma outra questão. Meu irmão, que é engenheiro também, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: cara que fala bem do pescoço para cima, tem muitos. Agora, quem fala do peito para cima, esses são os que podem fazer a diferença. O que ele quis dizer? Se quis ou não, mas basicamente é isso. Falar com sentimento. Melhor dizendo, quando eu deixei de falar com a minha corda vocal e passei a falar com o meu peito, eu comecei a passar por cima da minha gagueira, que continua. Se eu não tiver concentrado para sentir o que eu falo, eu vou gaguejar. Em casa eu gaguejo muito, porque eu estou relaxado ali, eu não estou, às vezes, ou quando eu estou com muito sono, ou quando eu estou tomando álcool, às vezes. Mas isso aí também até é nós, né? Até você. Isso aí não é um privilégio teu. Se vocês me permitem, eu gostaria de colaborar com a sua fala. Pois não? Sobre falar com sentimento. Só um comentário antes, para vocês entenderem o que eu vou falar. Isso aqui é muito energia, né? Eu estava ali com o meu time há pouco tempo falando sobre corporal, né? O corpo fala, linguagem corporal. E eu nem sabia que ele iria falar sobre esse assunto. Então, toda hora eu estou olhando para o meu time e todo mundo balançando a cabeça. E por que muita energia? Porque eu estou aqui ao lado de alguém que está falando sobre comunicação com a alma, e eu nasci cega, né? Eu sou cega do olho direito e 70% do olho esquerdo. Por conta disso, eu não falei, não me desenvolvi. Minha mãe e meu pai, muito preocupados com o meu futuro, foram atrás de entender isso. Só que, na época, éramos muito pobres, vivíamos em sítio, sabe? Então, foi procurar algumas questões aí para nos ajudar. Com 8 anos, eu comecei a ser alfabetizada e também a treinada. Fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo. Com 11 aos 12, eu já estava quase falando plenamente. E qual era a provocação da psicóloga? Tudo que eu tinha vontade de falar, ela mandava eu escrever. E se eu escrevia lá coisas de menina, amo meu papai, amo minha mamãe, com meus irmãos, assim, ela vinha e me provocava. Nossa, você escreveu aqui que detesta o seu pai? Você não gosta da sua mãe? E, automaticamente, eu queria brigar com ela. Isso é sentimento puro. Então, eu projetava a minha fala para brigar com ela, que ela tinha entendido errado. Então, é falar com a alma, falar com o sentimento. Só para colaborar com a sua fala. Muito lindo o teu depoimento, bacana mesmo. Sabe que são essas coisas que, muitas vezes, quando eu saio de uma palestra, e o pessoal diz, o que você mais gosta de fazer? Eu vou dizer a vocês, o que eu mais gosto de fazer é palestra. Aí você, mas por que você gosta tanto? Você gosta de palco? Não, não é palco, não é por isso. É que cada vez que eu subo num palco e que eu dou uma palestra, sou eu vencendo a mim mesmo. E isso não tem preço. Eu não me preocupo em ser melhor do que os outros. Eu preciso ser a minha melhor versão. E isso é que nós temos que buscar. Isso é muito importante. O que você coloca brilhantemente, olha aí, emocionante realmente, é o sentido da nossa vida. E colabora com o que você disse, o autoconhecimento. Eu me conheci muito com esses profissionais. A autocrítica, porque o tempo todo eu ficava vendo se as minhas palavras estavam boas, e autoestima. Todo mundo fala que a autoestima chegou e parou aqui, sabe? É isso aí, parou, é isso aí.
Cara, maravilhoso. Olha, eu vim aqui para falar e estou recebendo um bálsamo aqui. Muito obrigado pelo teu carinho aí, pelo teu depoimento. Você é maravilhoso, só uma colaboração. Muito obrigado. Bom, e aí então falamos nisso, né? Aí estamos falando. Agora tem uma outra coisa, se você me permite. Vocês querem buscar a melhor versão. Aqui no livro vocês vão ter tudo. Não, mas não é isso. A base da melhor versão é o talento. Tem uma boa notícia e uma má. A má é o seguinte: talento ou nós temos ou nós não temos. Não dá para comprar o talento. Porém, todo mundo tem talento, essa é a parte boa. Porém, só talento não resolve nada. Quantas pessoas que a gente conhece são talentosas e nunca funcionaram na vida? Tu precisa transformar o talento em ponto forte. E aí o pessoal de RH, você sabe muito mais do que eu, é aquela regra básica, todo dia, fogãozinho, água e chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Aprender mais, conhecimento é o saber. Habilidade é o treino, é o saber fazer. E a atitude é o querer fazer. Se a gente tem esses 3 elementos, com talento, explode o talento. E aí você começa a criar a sua diferenciação. E quando você trabalha a sua diferenciação, você começa a sublimar a diferenciação, que é a marca pessoal. A marca pessoal é fundamental para a gente poder começar a ser visto pelos outros. E tem 4 coisas que a gente precisa ter para buscar a estratégia da marca. A primeira é visão. Onde eu quero chegar? Aonde você vai é uma coisa, mas onde eu quero chegar? Respondam essa pergunta para vocês. Onde eu quero chegar? A segunda pergunta vem da disciplina. Disciplina pode ser um saco, mas é um investimento à excelência. Como eu faço para lá chegar? Quais são os meus métodos, os meus passos, a minha forma de organizar esse processo? O terceiro ponto é consciência. Por que eu quero lá chegar? Quais são os meus valores, a minha missão? E o quarto ponto é a paixão. O que me move? É impensável alguém fazer algo fora de série sem paixão, sem sentir aquilo que vem de dentro. E quando nós temos condição de criar marca, o maior patrimônio da nossa marca chama-se reputação. Com 4 elementos também, o primeiro deles é a credibilidade. Confiança é a base de tudo. Você seria capaz, Alejandra, de comprar algo de quem você não confia? Não. E você? Jamais. Jamais. Vocês também não. Porque confiança, se não é tudo, ela é base para tudo. Então, a reputação, nós precisamos ter esse contexto da confiança, da credibilidade. O segundo é a relevância, que é valor. As pessoas precisam perceber valor na gente. Ah, mas valor... Cara, valor é um negócio complicado, porque não somos nós que damos, é o cliente que dá. Valor é uma questão de percepção, não de realidade. O que é para um pode não ser para outro. Uma joia na mão de quem não gosta de joia pode virar uma bijuteria. O terceiro ponto é a singularidade. Capacidade de ser único na cabeça de alguém. O cara olhar para ti, não, mas como é que é o Beto? O Beto é assim, assim, assim. Se ele conseguir me classificar, me rotular legal, com 3, 4 adjetivos, é importante. Eu sempre brinco o seguinte, tem uma frase do Ulrias, que é um autor de um livro, de vários livros, e ele dizia assim, se você não é número 1 na mente de alguém, busque um segmento que você seja o número 1. Eu descobri que pessoas que falam bem são muitas. Palestrante que fala bem, todos.
Gago que fala já é difícil, palestrante gago, eu sou líder de segmento. É brincadeira. Mas, e o terceiro ponto que eu botei aqui para trabalhar com você, para falar, é a estima, que é o reconhecimento. As pessoas falarem bem de você. Existe algo muito legal na vida. Vocês me perguntaram, Beto, qual é a publicidade mais persuasiva para você? Que tipo de publicidade? E eu vou dizer uma coisa, é a mais barata. Comunicação boca a boca. Pelo simples fato de que são os outros falando de você. Quando eu ponho uma publicidade, que é legal, é importante, obviamente, sou eu falando de mim. Quando os outros falam de mim, a persuasão, a força persuasiva é muito mais forte. Então, é muito importante a gente criar processos de que a pessoa pode sair falando bem da gente. Como que a gente faz isso? Como? Como Bottini? Não tem? Como que a gente faz isso? Desconfirmando expectativa. Quando nós vamos para uma relação, eu vim hoje aqui, vamos pensar aqui. Eu vim hoje aqui, eu subi aqui no palco, ninguém sabia quem eu era. Aí você diz assim, quem é esse cara? Vocês ficaram com uma expectativa do que eu vou falar. Se o que eu fizer aqui em cima superar o que vocês esperavam receber, vocês vão ficar satisfeitos positivamente. Se eu fizer aqui em cima algo que vocês não receberam, vocês vão ficar insatisfeitos. É normal da vida. Quando você surpreende o seu cliente ou a outra pessoa positivamente, ele sai falando bem espontaneamente de você quando for muito acima. Então, a regra básica é: nunca diga para o seu cliente o que você não pode fazer. E sempre que possível, faça mais do que ele espera que você faça. Caramba, já falei demais, porque me corta, porque eu vou falando, vou dando palestra aqui. Eu brinquei no começo, assim, para pedir aumento, né? Acho que teve várias dicas, assim, porque é isso, assim, né? Não é você entender o valor, como o valor que você gera é percebido e como que você faz aquilo ser reconhecido, enfim, perfeito, Fernanda. Isso, né? Só para colocar. Não é como é que pede aumento e tipo isso, assim, só uma colocação. 5 passos para, né? Bem legal tu botar isso aqui. O que acontece? Ai, pessoal, estou ganhando pouco. Tinha que ganhar mais. Eu acho que mereço mais. Caramba, lamento dizer. Tu não está sendo percebida para ganhar mais. Existe uma questão importante. Não basta ser. Também tem que parecer ser. Como eu disse, marketing não é uma questão de realidade, é de percepção. Eu tenho valor, mas o outro não enxerga valor, eu não valho nada. Essa é uma realidade. Então, na questão de se valorizar, trabalhe a percepção do seu valor. Isso é fundamental. Quer ganhar mais? Maravilhoso. Faça com que os outros enxerguem o seu valor. Ah, mas eu faço tudo certo. Faz tudo certo significa dizer que você está deixando o seu empregador, vamos chamar assim, satisfeito. Não. Faça mais, surpreenda, deixe-o encantado. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe espaço para todo mundo ser diferente? Ou seja, se tudo fosse diferente e nada fosse comum, não existiriam as afinidades. Tem outro ponto que você falou. Cara, média é uma parada que, de fato, está na média, 80% das empresas escolhem pagar na mediana. Elas escolhem porque é um meio de se proteger. Não chega a ser um clichê eu falar assim, todo mundo seja diferente? Você acha que há espaço para tudo isso? Eu não estou dizendo que seja diferente, então agora todo mundo vai ser. Não é uma coisa simples. Uhum. Mas é o que vai nos levar para a valorização. Uhum. O que é marca? Tem uma frase do Arthur Bender, que é um cara que trabalha muito bem marca, amigo meu pessoal, inclusive. O Arthur diz assim: marca serve para tornar desiguais coisas aparentemente iguais.
Marca serve para tornar desiguais coisas aparentemente iguais. Ou seja, a diferença está na percepção que os outros terão em relação a você. Poderão ter muitas pessoas iguais, fazendo as mesmas coisas, mas não gerando as mesmas percepções. O segredo é gerar percepção que seja diferenciada em relação ao contexto dos outros. Teve uma pergunta aqui também. De que forma equilibrar a sua marca pessoal num perfil mais informal e um mundo corporativo que pede tanta formalidade no comportamento? Como que a gente faz isso sem perder a nossa essência, sem deixar de ser ela mesma? Sem a pessoa deixar de ser ela mesma? Eu fiz um post ontem chamado Minuto do Carvalho. Eu tenho o Minuto do Carvalho, que são vídeos de 1 minuto, 1 minuto e 20. Tenho o Drops do Carvalho, que são vídeos um pouquinho mais longos. E eu tenho um outro aí que eu lancei, mas não sei se vou continuar, que é o Momento Mentoria, que fiz um vídeo longo, que eu acho que só vai funcionar no YouTube, não vai funcionar na rede, que o vídeo ficou de 5 minutos, 6, aí a atração ele cai, e é mais denso assim. Eu fiz um falando sobre bom humor. Fiz agora, inclusive quem me acessar aí vai ver, eu acho que foi o vídeo que eu botei ontem, ou segunda-feira. E como eu digo o seguinte, que como o bom humor dentro das relações de trabalho, as pessoais e o trabalho, ajuda muito o contexto. Ser sério não quer dizer ausência de sorriso, a sisudez ou a falta de uma descontração pessoal. Você pode ser um cara descontraído, respeitoso, descontraído, pertinente. O que não funciona em lugar nenhum é o cara fora de tom, tanto para um lado como para o outro. O inconveniente é o cara que não sabe o seu timing. Aí é diferente. Mas, seguramente, o bom humor nas relações estimulam as pessoas a estarem mais contigo. O bom humor faz com que você produza mais e estimule os outros a produzirem também. Torna o ambiente mais leve, dá um certo frescor nas relações e, certamente, estimula a uma produtividade maior. Não acho que o fato de eu ser mais leve, mais descontraído, vá tirar de mim a minha pecha profissional. Eu sempre fui um cara leve, descontraído. E nem por isso deixei de ser gerente de empresa, diretor de empresas, de multinacionais. Nem por isso deixei de ser. Só que, obviamente, eu tenho timing. Não é? Eu tenho que saber como é que eu me comporto em situações. Porém, na minha essência, eu sou um cara que busco o bom humor, a descontração, a leveza relacional. Eu acho que isso é o que nos conduz a bons resultados. Beto, eu vou falar um negócio aqui para... Você viu que esse aqui é um papo aberto, né, cara? E a gente... Eu estou fazendo uma análise tua. Você reparou que eu estou aqui bem focado em você? Sim, tu não me perguntou quase, eu estou brincando. Exatamente. E agora eu vou perguntar. Analisando o Beto, e você lembra que a gente começou essa conversa? Eu estou pensando na técnica. Eu não tenho... Eu conheci um outro gago, mas eu não tive oportunidade de ter uma conversa maior. Quando eu olho no teu discurso e na habilidade que você tem, parte do discurso, quando eu vejo que é parte da palestra, você desenrola e tem o teu timbre muda. E quando você entra numa questão que você vai discorrer sobre um pensamento, eu também noto uma mudança de timbre. Isso tem relação com a aplicação, porque o que vem de dentro, o que eu percebi muito disso que você já escreveu, que você já amadureceu mentalmente, eu sei que está lá, parece que ela chega nesse timbre diferente. Eu estou fazendo uma análise correta? Está correta pelo seguinte. A palestra em si, os meus temas de palestra, são temas que já estão
introjetados na minha alma, no meu sentimento. De tanto falar, eu já dei mais de 400 palestras. Não é só essa palestra. Eu dou palestra desde 2005 e já dei palestra no Brasil todo, no México, na Argentina e no Uruguai. Sobre marketing, sobre vendas e sobre desenvolvimento pessoal também, que é a minha praia. Assim, quando eu falo de temas mais áridos, técnicos, a tendência é eu ter um tipo de condução. Porque não dá para você ser sentimento o tempo todo, aí vai ficar over, vai cansar. Então, tem momentos que você tem que ser mais seco, sem perder a ternura, que eu acho que isso era importante da fala. Agora eu vou falar um pouquinho de fala, de comunicação. Eu procuro dar para a minha fala um tom que me dê um conforto vocabular. Se eu estiver mais ansioso, o meu controle tem que ser maior. E, portanto, o timbre tende a ser mais fechado. Quando eu me solto e o conforto vem, eu me permito elevar um pouco o tom da voz. Até porque o tom da voz mais elevado, ele te gera um pouco mais de energia, ao passo que o tom mais baixo é um tom que te passa um pouco mais de peso. Então, é uma técnica. É uma técnica. Assim como o cara, para poder cantar, tem técnica de poder cantar, para driblar a gagueira, eu tenho que usar variantes de tom de voz. Mas nem por isso deixo de ser eu. Nem por isso. Eu me lembro bem do meu filho, que já está grande, mas quando ele era pequeno, eu chegava em casa e ele dizia: "Chegou, papai!" Porque a mensagem que eu passava, falando em casa ou falando com amigos, era uma mensagem de tom de voz. E virou uma marca minha. Eu não consigo mais mudar. Eu acabei fazendo disso uma forma de... E procuro, sempre que possível, falar como me sinto bem. É isso. Você tem um timbrezinho do Cortella no final? Caramba! Sempre que... Pô, queria ganhar o que o Cortella está ganhando. Eu gosto muito dele. Gosto muito. Mas não busco nele uma referência vocal, não. Quem é a tua referência? Cara, minha referência, eu vou dizer, meu pai. Meu pai é um jornalista, é professor, orador de primeiríssima. E desde garoto, ele me ensinava muito a falar. Ele sabia da minha dificuldade, mas ele sempre me incentivava a falar. Essa é uma missão muito bacana de um pai. E meu pai disse uma coisa uma vez que eu gravo comigo muito, e eu procuro fazer. Ele diz: "Beto, numa conversa, num discurso, numa palestra, o que seja, procura, às vezes, sempre que possível, valorizar a palavra na frase. E algumas vezes a sílaba na palavra." Olha só, eu valorizei palavra na frase e sílaba na palavra. A mesma coisa, eu digo aqui para vocês, vamos ver qual é o impacto. E vocês podem fazer esse treinamento em casa. A diferenciação pessoal é a essência, a valorização é a consequência. Falei assim. Agora vai lá. A diferenciação pessoal é a essência. A valorização profissional, esta é a consequência. O peso muda. O impacto é outro. Num processo de comunicação, isso é muito importante. Não esqueçam. 7% do que fica é o que eu falei.
93 que vai reter, vai lembrar, vai impactar é como e por que eu falei. A outra coisa, perfeição impacta, mas o que conecta é a imperfeição. As pessoas não gostam de pessoas perfeitas porque não se parecem com elas. Portanto, isso é uma coisa muito incrível. Quando eu era guri, eu chorava porque eu era gago e dizia: Deus, por que comigo acontece? Hoje, passado, olhando essa vida para trás, buscando no retrovisor o caminho, eu digo: graças a Deus que eu fui gago, porque deu para mim a condição de poder ler mais, escrever melhor, treinar mais e me dedicar mais à minha própria superação. Se não tivesse isso, Emerson, eu não sei. Talvez eu não tivesse tanta força de vontade, talvez eu não tivesse tanta garra, tanta vontade compulsiva de vencer. O fato de eu ser diferente foi uma marca na minha vida. Eu gosto muito de uma frase que foi dita, né? Dizem que foi dita pelo Bob Marley. Ele dizia assim: vocês riem de mim por eu ser diferente. E eu rio de vocês porque vocês são iguais. Portanto, serve para todos nós. Quando na nossa vida alguém gozar do nosso jeito de ser, da nossa fala, da nossa ideia, dos nossos procedimentos, porque eles são diferentes, não dê tanta bola. No fundo, são risos de iguais que não conseguem ser diferentes. Obrigado, pessoal. Você disse que a imperfeição conecta. Sabe por que esse modelo de podcast deu muito certo, mas não foi a gente que começou, óbvio? Você tem uma ideia do porquê? A primeira coisa que eu vejo nele é que ele é um podcast diferente. É diferente. Ele é diferente ele é diferente em várias questões. Deixa eu botar um pouquinho sobre isso. Primeiro, um público. Segundo, um público interessado no que está sendo dito. É importante. Vem com uma condição de poder buscar. Terceiro ponto, tecnicamente ele é muito bem feito aqui. E quarto ponto, vou puxar um pouco a vocês. Os apresentadores foram feitos para esse perfil de podcast. Ele tá Quer dando coisa mais diferenciada que isso, pô? Não, eu podia chegar junto na resposta. Ele deu uma puxadinha aqui para nós, obrigado, mas... Você sabe que o lance dos podcasts, eles buscaram as imperfeições. Veja, quando o cara vai num programa de bancada tradicional, imagine a Marília Gabriela lá atrás. Então a entrevista ela é conduzida, então o cara senta, ele sabe que ela vai ter edições e que a Marília Gabriela solta uma pergunta e às vezes ele tem tempo de pensar. Existe um trabalho editorial muito forte. Você vai para um podcast, existe uma câmera que apertou gravando e já era. Então existe a imperfeição, existe as coisas que não são combinadas. É mais ou menos assim, quando a gente pensa na internet o que o Instagram fez, né? O William Bonner estava na bancada do Jornal Nacional com a Fátima Bernardes antigamente, e, cara, a gente via os caras lá 8 da noite e acabou. Mas que é isso? Será que a Fátima Bernardes cozinha? Ela chega em casa e bota um ovo na frigideira e mistura um... Você nunca sabia disso. Até um dia que tinha um Instagram, aí ela chegava meia-noite, fazia o ovo e postava e falava: caraca, é um ser humano, pô, faz as coisas que eu faço, né? Eu concordo contigo que a imperfeição conecta. Quando a gente pensa nesse formato, a gente pensa num formato em que a gente tenta pegar das pessoas isso, sabe? As imperfeições, as fragilidades, as vulnerabilidades. As vulnerabilidades, para a gente tentar ser o máximo, né? Buscar algo que é autêntico ali, né? Só complementando. Você terminou? Não. Desculpa. Aí, ó, perdi o momento. Eu perdi o momento. Não perdeu, pô. Você pode errar, caramba. Né? Conecta. Mas, o ponto, Beto, que eu quero dizer
Desse momento, quando eu fiz essa pergunta para você e as outras, eu queria ver mais desse Beto, entende? Mas esse Beto que está por trás. Eu entendi o personagem não é uma mentira, Beto. O personagem é verdade. Só que eu quero cavucar ali dentro, entendeu? Eu quero saber, assim, do diretor do Grêmio que você falou, e você não me respondeu sobre o diretor do Grêmio. Eu já vou falar. Tu és apresentador ou tu é psicólogo? Não, eu sou um apresentador que assistiu muita eu tô brincando. Que assistiu muita Bujan, é verdade. Né? Eu tô brincando. Não, pois não. Mas eu quero ir lá, Tu quer falar do próprio Grêmio? Tá. Não, mas antes de virar, então, deixa eu só complementar. Isso que você falou das imperfeições, recentemente, eu e o Taveira, que agora não sei onde ele está, mas a gente começou a gravar um projeto de comunicação para uma empresa e a gente está contando a trilha, né? Então, a gente pega um assunto técnico e a trilha de carreira, né? A gente pega um assunto técnico e a gente coloca as histórias para poder conectar, para as pessoas poderem se conectar com aquela questão técnica. E a gente bate muito nessa tecla quando a gente fala sobre comunicação em remuneração, porque ter o manual, ter a política, ter as regras claras é super importante, porque isso garante justiça, transparência, etc. Né? Mas a gente também poder contar essas histórias conectadas a tudo isso. Então, assim, eu criei uma regra, pavimentei um caminho que ele não está necessariamente delimitado para sempre, ele tem flexibilidade, mas eu criei um caminho para que as pessoas, com o jeitinho delas, com a história delas, com o contexto delas, pudessem construir uma carreira. E aí, nesse projeto que a gente foi... enfim, a gente ouve várias histórias, né? O RH aponta várias pessoas que tiveram trilhas destacadas e tal, e a gente faz uma prévia e ouve e tal, e seleciona algumas pessoas. E o legal é que, assim, aquelas que têm a trilha mais... Entrei, estagiário, analista, blá, 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 e não tem uma história por trás, são aquelas que menos conectam, de fato, com aquilo que acontece no técnico. E aí eu vou explicar. A gente entrevistou uma dessas pessoas que contou assim, que falou com olhos, assim, lágrimas nos olhos, e a gente conseguiu colocar isso no vídeo, vai ficar muito bonito, que a empresa devolveu dignidade para ela. E a trilha dela começa assim. Não começa assim, eu entrei com o cargo de almoxarife, sei lá, não. Eu entrei com dignidade que a empresa me devolveu. E a fala começa assim. E aí a gente desenrola contando da trilha, enfim, de todo o percurso. Mas a imperfeição não é necessariamente um defeito, algo que está ruim, né? Mas é justamente a vulnerabilidade, como você bem colocou. E assim, essa pessoa a gente ter conseguido fazer com que essa pessoa contasse de forma tão genuína, isso dá tanto valor para o material, para aquilo que a gente faz tecnicamente, né, na frente ali do computador, e é o que dá sentido também para o que a gente faz no dia a dia, né? Então acho que é bonito quando a gente consegue conciliar essas duas coisas. Tá perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Até hoje aqui nós vimos de manhã na gravação a Bel, né? Uhum. Bel. Cara, a Bel um baita carisma, né? Ela passou uma coisa dela, ela mostrou as suas vulnerabilidades, mas, ao mesmo tempo, se mostrou forte, com uma personalidade incrível, super bacana, e deu uma conexão, eu vi nela, a conexão com o próprio público espetacular, como do Luffy, né? O Luffy também passou um lado dele doce, muito bacana. Muito bacana, eu achei muito boa aquela entrevista dos dois, e uma coisa de amizade, de carinho, de cumplicidade, mas ao mesmo tempo de profissionalismo botado ali. Muito bacana. Uhum. Agora o Grêmio. Agora o Grêmio. O Grêmio é o seguinte, eu tinha deixado de ser executivo lá em 2012, não, eu deixei de ser em 2009, só para trabalhar com cursos, palestras, porque eu estava dando muita palestra, os meus livros, eu tenho 4 livros, né? Eu lancei um livro em 2007, um livro sobre vendas, Azeitona da Empada. Depois, esse livro foi muito bem de venda em todo o Brasil. Depois eu lancei em 2009 o Cereja do Bolo, que também era um livro sobre negociação, sobre a emoção na negociação. Sempre gostei desses temas. Depois eu lancei em 2011 o Você é o Cara, que é um livro que mostra, que é um pouco nessa linha desse aqui, né? Mas ainda
botei meio no ar aquele livro. Foi um livro bacana, foi bem, não foi tão bem de venda como foram os outros dois. E aí eu fui convidado, eu estava dando só palestra em todo o Brasil, viajando, estava ótimo. E aí eu fui convidado em 2013 para assumir o Grêmio, a área de marketing. E eu sou muito gremista, sempre gostei do Grêmio, sempre tive um carinho muito grande pelo próprio clube. Na época eu me lembro que eu falei, mas não dá, estou dando palestra. Não, mas você consegue dar palestra, assumir e tal. Cara, aí você entra para dentro de um clube de futebol, é uma loucura, né? Porque absorve 7 dias por semana, 24 horas, uma loucura. E acabei até tendo que diminuir muito as minhas palestras e a minha marca ficou muito mais para o futebol, né? E acabei ficando, era para ficar 2 anos, acabei ficando e acabei ficando 10 anos, até que eu disse, olha, no final da gestão que se encerrou em 2022, agora eu vou voltar para fazer aquilo que eu queria ter feito há 10 anos atrás, dar uma sequência com um determinado gap, né, de 10 anos, que é um problema, porque a minha marca aquela outra ficou, eu estou mais como um cara de futebol, marketing, muito bem, o pessoal gostando muito, ganhei prêmios e tudo, em nível nacional, legal, tudo, mas a minha marca era na área do futebol. E aí, em 2022, eu deixei, final de 2022. E aí eu deixei e disse, agora eu vou seguir um caminho novo. E aí eu quero reposicionar a minha marca de novo. Preciso fazer um novo livro, que eu lancei no final do ano em setembro de 2023, e comecei com os meus produtos na rede social lá. Não é? E no canal Market também, que é um canal da NET e da Vivo, muito bacana, canal que fala somente de coisas de mercado e em todo o Brasil, um canal nacional, né? E eu passei também a fazer ali os drops do Carvalho também. E comecei a fazer artigos, eu hoje tenho uma coluna num site, o coletiva.net, que é um site de comunicação, não é? Toda semana eu tenho lá na quinta-feira. Hoje é dia. Hoje é quinta, né? Amanhã. Bem interessante. E voltei ao segmento que eu não deveria nunca ter deixado, que é o de palestrante, que me faz um prazer muito grande. E agora, vou contar em primeira mão aí. Oh. Será que conto? Conta. Conta ou não conto? Sei lá. Conta. Não, é o seguinte, eu tenho alguns amigos na área do teatro e leram o meu livro e acharam muito bacana fazê-lo uma peça sobre o livro. Uma peça de teatro sobre o livro. E nós estamos, então, agora decupando o livro para trabalhar numa linha de roteirização, para, a partir de agosto, começar talvez a ensaiar, e, se der ainda neste ano, a gente poder lançar a peça. Eu diria que, quando nós falamos, eu achei que o ator da peça, que vão ser 2 atores, o ator da peça, eu achei que deveria ser um ator já, com uma bagagem, mas eles acham que tenha que ser eu, porque fala muito de coisas que eu possa passar esse lado. Eu fiz curso de teatro quando eu era garoto. Então, o que eu falei para eles? Seguinte, nós vamos fazer o roteiro e eu vou ensaiar. Se eu sentir que está legal, eu vou para o pau. Mas, se não, a gente coloca outra pessoa para poder fazer. Então, não é certo ainda que eu vá atuar. Nós vamos fazer a peça. Mas, se eu me sair bem e me sentir confortável dentro de uma autocrítica, também serei ator da peça. É esse livro aí. É esse livro. Eu trouxe aqui, vocês pegaram 10, né, para fazer esse sorteio. Não chegou ainda, mas esse chegou, porque eu trouxe. Então, eu vou deixar aqui para fazer um sorteiozinho de um aí, para o pessoal. Achei que era para a gente. Não, eu até iria, porque ia fazer o sorteio, mas não tem. Depois vocês... Mas a gente vai mandar nas casas, porque tranquilo, vai dar certinho, vai rolar. Beto, e
E eu vou comer um pouquinho do teu Trento. Coma, Falou tão bem do... Pô, os caras me merecem mandar uma recompensa. E não aqui, houve o patrocínio do Trento aqui? Não. Não? Isso aí. Trento. Pelo amor de dica, Deus. né? Tá maravilhoso Fica a mesmo. dica. Até eu fazendo propaganda do Trento. Beto, eu vou falar, é uma pergunta que sempre acaba os podcasts, mas essa fica engraçada, assim. O que você veio falar aqui que a gente não te perguntou? Posso comer um pouquinho? Pode. Perguntaram aqui, falaram 20 livros por aí, eu também ouvi. Ele mandou 20 livros, né? Mas a gente vai sortear. eu errei. É que são 10 para carreira e 10 para toda a galera, então a gente faz por isso que são. Sim. Mas comprem, tem nas livrarias, tem na Amazon. É só comprar. Cara, e é bem legal. Depois vocês compram, vão na rede social, falam o que acharam. Se gostaram, né? Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui com vocês. Maravilhoso estar aqui. O público sensacional mesmo, muito legal, obrigado mesmo. Me senti como se estivesse fazendo uma palestra. Às vezes até me entusiasmei como palestrante, que é um pouco da minha veia, né? Mas eu queria deixar uma mensagem aí que eu sempre deixo quando eu falo sobre esse tema. Eu acho que cabe botar aqui. Nunca é tarde para a gente buscar o caminho da nossa vocação. Por mais difícil que seja, é ele o único caminho que pode te impulsionar ao teu sucesso. Eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier, que ele diz: ninguém pode parar o tempo, voltar para trás, para tentar fazer um novo começo. Mas todos nós podemos, a partir de agora, começar a fazer um novo fim. Comece pensando na sua vocação. Aposte todas as suas fichas nela. E aqui falo para vocês que estão aqui, para vocês que estão aqui e vocês que estão em casa assistindo agora o podcast. E vou falar um pouquinho para eles, pode ser? Porque eu acho que fica mais. Aposte todas as suas fichas na vocação de vocês. Como eu estava dizendo antes, conheça-se mais, ame-se mais, descubra-se mais. Vá pelo caminho da sua realização pessoal. É ela que vai levar você à plenitude da sua felicidade. E no caminho desta realização pessoal, não esqueça de levar 3 coisas na sua bagagem: o entusiasmo para seguir, a resiliência para nunca desistir e a esperança para sonhar, que sempre será possível realizar. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Beto Carvalho, senhoras e senhores. Obrigado, pessoal.